Em 2014, uma escritora e empresária paulista conseguiu captar recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, para um projeto considerado ousado. A ideia foi adaptar 2 clássicos da literatura brasileira do século XIX. Um escrito pelo carioca Machado de Assis e outro pelo cearense José de Alencar. A sua intenção era facilitar a leitura dessas obras e promover o acesso das novas gerações à literatura brasileira. Mas isso soou quase como uma blasfêmia, vamos dizer assim. Pelo menos para os críticos literários que a acusaram de empobrecer a linguagem da obra e descaracterizar o estilo dos autores. A polêmica se refletiu na redação do Enem, que lançou aos alunos a seguinte pergunta, a partir da qual eles deveriam dissertar. Será que é válido simplificar a linguagem de um clássico? E o que dizer então quando se trata de livros religiosos com papel normativo? É interessante a gente observar que algumas tradições religiosas oferecem maior resistência à própria tradução do texto sagrado para outros idiomas. No caso do islamismo, por exemplo, a leitura do Alcorão em árabe tem um papel litúrgico, ritual muito importante. Então, Sheikh, eu já ouvi dizer várias vezes que, no caso do Islã, o Alcorão ele até pode ser traduzido para uma outra língua, mas ele só é sagrado em árabe. Isso é verdade? Certamente, é verdade. Por quê? Nós nos apegamos muito à ritualística e ao sagrado. O que é sagrado? É a palavra de Deus. A palavra de Deus foi falada em que língua? Árabe. Pronto, esse é o sagrado. A tradução, ela é a interpretação do tradutor, é o que ele entendeu. Ele traduziu o que ele entendeu, não necessariamente o que Deus quis dizer. Mas alguém que não sabe árabe e queira se aproximar do Islã, vale começar a ler uma tradução? Sim, ele lê o Alcorão em português ou a tradução para entender a explicação. Agora, como adoração, como uso na oração, tem que ser o árabe. Ah, mas eu sou brasileiro, eu não sei, eu memorizo. Então eu uso aquilo que eu memorizei, porque são trechos básicos, pequenos, mas eu tenho que saber o significado deles. Aí sim eu me valho da tradução. Quem você ouviu aí foi o Sheikh Shihad, presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, numa conversa com o filósofo Luiz Felipe Pondé, em fevereiro deste ano. Por outro lado, em alguns ramos do cristianismo, vemos uma valorização maior da transmissão do texto numa linguagem que as pessoas entendam. Especialmente nas tradições protestantes, percebe-se que a compreensão do que está escrito é entendida como um aspecto fundamental para a conversão. Esse pensamento também levou os adventistas a apoiar traduções da Bíblia para diferentes idiomas e a ver a atualização dos escritos de Ellen White como uma necessidade. Mas como será que isso tem sido feito e quais critérios orientam esse processo? É o que o podcast de hoje vai tentar explicar. Eu sou o Márcio Tonetti e te convido então a acompanhar o primeiro episódio da série em que vamos tentar entender um pouco melhor a biografia e o mundo no qual viveu essa pioneira do Adventismo, além de discutir como seus escritos têm sido interpretados hoje. Serão 4 episódios, sendo que o último vai ao ar no dia do nascimento dela, 26 de novembro. Não é de hoje que os adventistas procuram adaptar a linguagem dos escritos de Ellen White. Já no fim do século XIX, quando Edson White, um dos filhos da cofundadora da igreja, estava trabalhando como missionário no sul dos Estados Unidos, ele sentiu falta de uma literatura religiosa que pudesse ser mais facilmente compreendida pelos escravos e os seus descendentes, que viviam em extrema pobreza e sem acesso à educação. Então, o Edson pediu permissão para sua mãe a fim de adaptar os escritos dela para esse público recém-alfabetizado ou semi-analfabeto. Ellen White disse que o filho poderia sim fazer os ajustes necessários para que os negros fossem evangelizados. E como resultado, em 1896, Edson publicou o livro Christ Your Savior, lançado aqui no Brasil em 1910,
como Vida de Jesus. De lá para cá, os escritos de Ellen White já passaram por revisões, atualizações e até foram parafraseados, sempre com o propósito de tornar mais acessível a mensagem da pioneira da Igreja para um público específico, fosse esse público gente com pouca instrução formal ou mesmo as novas gerações de adventistas pouco familiarizadas com as obras da autora. Quem tem hoje uma tarefa semelhante à do Edson White é o pastor Eduardo Rueda. Editor de livros na Casa Publicadora Brasileira há 8 anos, desde 2016 ele tem coordenado o processo de atualização dos livros de Ellen White. Esse trabalho árduo e também de longo prazo, já entregou para a Igreja no Brasil cerca de 30 títulos numa linguagem mais contemporânea, entre eles os livros História da Redenção, Orientação da Criança, Mensagens aos Jovens e Educação. Outras 14 obras de Ellen White estão para ser publicadas. São os 5 títulos da série Conflito dos Séculos e os 9 da série Testemunhos para a Igreja. Rueda me contou um pouco sobre por que a editora decidiu iniciar esse processo de atualização. Vamos ouvi-lo então. Para a gente poder traçar um histórico aí do processo de atualização da linguagem dos livros de Ellen White, a gente precisa voltar um pouco lá no passado e precisamos nos lembrar de que boa parte dos livros de Ellen White foi traduzida na primeira metade do século XX, até a década de 50, começo ali da segunda metade até a década de 70 também. Muitos livros que hoje nós lemos, utilizamos e são bastante populares na igreja foram traduzidos nessa época, portanto, ainda refletem um vocabulário daquele tempo, é uma maneira de falar e escrever daquela época. Eu interrompo um pouquinho a fala do pastor Rueda porque vale a pena a gente mencionar alguns clássicos de Ellen White publicados nesse período. Por exemplo, o livro Caminho a Cristo, que já teve mais de 7 milhões de exemplares vendidos, ganhou versão em português em 1908. 2 anos depois, a CPB publicou o best-seller Vida de Jesus, que já vendeu mais de 4 milhões de cópias. Por sua vez, O Grande Conflito, outra obra da mesma autora, que também já acumula mais de 7 milhões de exemplares impressos, sem contar aí a versão A Grande Esperança, que foi distribuída como livro missionário em 2012 e 2013, foi publicado em 1921 e está próximo, portanto, de completar 100 anos de circulação aqui no país. Bem, dito isto, vamos voltar então com a fala do pastor Rueda. E é muito comum quando você pega alguma obra traduzida de Ellen White desse tempo, dessa época, é muito comum encontrar algumas palavras difíceis, como, por exemplo, a palavra descoroçoar, lucubração, escaninho, afanoso, anuviar, espezinhar, bruxuleante, obnubilar, gravoso, ignominioso e outras palavras complicadas como essa. Hoje em dia as pessoas praticamente não sabem o que significa cada uma dessas coisas e dificilmente entenderia sem o auxílio de um dicionário. E outro problema que nós encontramos também nos livros traduzidos naquela época, nesse período que foi mencionado, é o uso da segunda pessoa do discurso, o tu e o vós. Hoje em dia nós sabemos que a maioria das pessoas utiliza o você, o vocês, com exceção de alguns lugares do país em que ainda se utiliza o tu, mas mesmo assim é utilizado num contexto mais informal. Tendo em vista essa mudança, essa dinâmica da língua, a CPB percebeu a necessidade de dialogar com as novas gerações e sentiu que era o momento, era a hora, de revisar a linguagem dos livros de Ellen White e substituir muitos dos termos utilizados pelos tradutores lá no passado. E entre os primeiros livros que foram objeto dessa tentativa de atualização, nós temos alguns livros da Colportagem, como o livro Vida e Ensinos, o livro Grande Conflito Condensado. Tivemos o livro Caminho a Cristo, que foi largamente e ainda é utilizado bastante para evangelismo. E o livro Mensagens aos Jovens, que o próprio título dele, o próprio público ao qual ele é destinado,
já demonstra a necessidade de uma linguagem mais atual, mais acessível aos leitores dos dias de hoje. Perguntei também ao pastor Rueda sobre algo que ainda costuma gerar confusão entre os leitores. Qual é a diferença entre atualização, adaptação e paráfrase? Essa pergunta é importante, Márcio, porque geralmente as pessoas fazem uma confusão com esses termos. Resumindo, nós poderíamos dizer que a atualização ela consiste em substituir palavras, expressões e algumas estruturas linguísticas antigas por elementos mais atuais e mais fáceis de entender, mas mantendo o sentido e também o estilo originais da obra. Fazendo uma comparação com as versões bíblicas que nós temos atualmente no Brasil, nós podemos dizer que é mais ou menos o que a nova Bíblia Almeida, nova versão da Bíblia Almeida, faz com relação à versão que veio antes dela, que é a Almeida Revista e Atualizada, que por sua vez já era uma atualização de uma Bíblia anterior, que era a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Ou seja, nessas atualizações manteve-se o estilo da obra, da tradução, manteve-se aquela maneira de se expressar, mas houve uma substituição de vocabulário, de estruturas, de elementos mais antigos por elementos mais atuais. Na adaptação, diferentemente, nós temos uma adequação do texto a um público e a um objetivo específicos. No caso dos livros de Ellen White, nós temos o exemplo da série Conflito na Linguagem de Hoje, que inclusive foi editada pela nossa colega Neila Oliveira. Nesse trabalho foi feito um processo de adequar a linguagem e o material inicialmente aos jovens e adolescentes, mas o material acabou fazendo tanto sucesso que caiu no gosto também dos adultos e pessoas de todas as idades. E na paráfrase, nós temos um processo em que o autor ou o editor ele expressa nas suas próprias palavras as palavras de outra pessoa. Então, no caso das Bíblias, nós poderíamos dar o exemplo da Bíblia A Mensagem. Nessa Bíblia e em toda paráfrase há uma maior preocupação com a mensagem em si, mais preocupação com o conteúdo do que com as palavras, do que a tradução fiel de palavra por palavra. É importante dizer que a CPB, é importante destacar isso aqui, a CPB não faz e não tem feito e não pretende fazer paráfrases dos livros de Ellen White. Nós fazemos apenas a atualização, na maioria dos livros, nos livros da autora em geral, e a adaptação, no caso específico da série Conflito na Linguagem de Hoje. Agora, trabalhar na atualização de clássicos, especialmente quando eles têm um papel normativo para uma tradição religiosa, exige, como nós sabemos, vários cuidados. Por isso eu pedi para que o Rueda detalhasse um pouco melhor para a gente quais são os critérios e as ferramentas utilizados por ele e a sua equipe nesse processo de atualização dos escritos de Ellen White. Olha, Márcio, nós podemos dizer que esse é um trabalho bastante delicado. Como nós já mencionamos, nós procuramos atualizar o texto de Ellen White sem interferir no estilo da autora e no seu modo característico de se expressar. Ou seja, nós não podemos tomar a liberdade de interferir demais no texto a ponto de descaracterizar a maneira pela qual a autora ela expressava seus pensamentos. Então, respeitando esses limites, nós procuramos basicamente substituir as palavras arcaicas em desuso, revisar a ortografia, a sintaxe, de acordo com os padrões atuais da língua portuguesa. Nós procuramos também substituir a versão bíblica utilizada pelo tradutor por versões mais atuais, além de outros cuidados como, por exemplo, conferir a tradução de algumas passagens mais complicadas, mais difíceis, a fim de clarificar o sentido. E nós procuramos também, em muitas dessas passagens, compreender o contexto histórico em que a autora escreveu para procurar traduzir com mais precisão alguns termos e expressões que ela escreveu dentro de um determinado contexto histórico.
E para isso nós utilizamos dicionários atuais, dicionários da época dela, tanto em inglês quanto em português, e também sites muito úteis como o EGW Writings, que é o site oficial do Patrimônio Literário de Ellen White, que é um departamento da Associação Geral, e ainda outras ferramentas que sejam úteis para o nosso trabalho. E por fim, o pastor Rueda comentou o que os leitores têm dito sobre esse esforço de atualizar a linguagem dos escritos dessa pioneira adventista. Essa é a parte em que nós nos alegramos quando podemos receber um retorno dos nossos leitores com relação a todo o esforço, toda a dedicação que nós temos tido nesse processo de atualização. Nós temos, vez ou outra, recebido aí relatos de pessoas que tinham dificuldade de entender algumas palavras, certas expressões de Ellen White, e que agora dizem estar conseguindo compreender melhor partes dos escritos da autora, que antes eram obscuros, e que agora conseguem entender e ter mais prazer, inclusive na leitura. Afinal, a leitura acaba ficando mais prazerosa quando você entende o que lê. E por mais que o texto de Ellen White seja, por natureza, um texto mais profundo e rebuscado, como a gente já mencionou, que nós precisamos ali manter também o estilo da autora, o trabalho de atualização, ele no final das contas, permite que esse texto, com toda a sua profundidade e certa complexidade, ele seja compreendido com mais facilidade e clareza pelo leitor dos dias atuais. Em 2007, a Sede Mundial da Igreja também deu um passo importante no sentido de adaptar livros da escritora norte-americana para as novas gerações. O resultado foi a publicação da série Conflito na linguagem de hoje, uma versão moderna dos clássicos Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. O projeto, que surgiu primeiramente para dar suporte ao estudo da lição da Escola Sabatina dos adolescentes, ganhou versão em português cerca de 7 anos depois. E quem coordenou esse trabalho no Brasil foi a Neila Oliveira, que trabalha como editora há 26 anos na CPB e foi citada há pouco aí pelo pastor Rueda. No fim de 2015, em uma entrevista que fiz com ela por ocasião da publicação do segundo volume dessa série, a Neila já observava uma reação bastante positiva do público. Hoje, todos os 5 volumes já saíram do prelo e com tiragens que chamam a atenção. A obra Os Escolhidos, lançada em janeiro de 2015, foi a que registrou números mais expressivos, 325 mil exemplares impressos. Em segundo lugar, nesse quesito, vem O Libertador, publicado em setembro de 2016, com quase 311 mil exemplares. Por sua vez, Os Embaixadores, lançado em julho de 2017, chega perto dos 307 mil. Já Os Ungidos, publicado em outubro de 2015, com 294 mil exemplares impressos. E Os Resgatados, divulgado em janeiro de 2018, com tiragem de 282 mil exemplares. Vale a gente ressaltar que não estamos considerando aqui as cópias disponibilizadas na versão e-book. Indo além do que os números já revelaram aí pra gente, eu perguntei para a Neila como ela avalia hoje, 5 anos depois daquela primeira entrevista, o feedback de pessoas que talvez estejam tendo o primeiro contato com os escritos de Ellen White por meio dessa série. A resposta tem sido bastante positiva. Apesar de a série ter sido pensada para alcançar as novas gerações, a gente percebe que até mesmo os adultos estão se interessando. Inicialmente é por causa do novo visual, que ficou realmente bastante atrativo. Mas o ponto forte mesmo tem sido a facilidade de leitura. A gente procurou assim trabalhar na tradução com tradutores mais jovens, que preservaram a autenticidade dos textos, mas usaram um vocabulário mais atual. Aí na editoração e na revisão, a gente também fez alguns ajustes para tornar a linguagem o mais próximo possível do público. Na primeira parte do podcast, o pastor Eduardo Rueda já falou um pouco para a gente sobre o processo de atualização, revisão dos livros de Ellen White. Mas vale a pena gastarmos mais uns minutinhos aqui, abordando especificamente o processo de reescrita, praticamente, dos 5 volumes da série Conflito.
Tendo isso em vista, eu quis saber da Neila também que etapas foram seguidas para que fosse possível adaptar textos do século XIX para a linguagem do século XXI e que tipo de cuidado isso envolveu. Normalmente há bastante curiosidade, né, sobre o processo de trabalho com os escritos de Ellen White. Nesse caso especificamente, o grupo editorial do White State fez várias substituições de palavras, expressões e construções de frases para tornar o texto mais acessível aos leitores do século XXI. Mas é importante a gente lembrar que os livros não são paráfrases. Foi feito um trabalho cuidadoso, frase por frase, para não perder a força da composição literária de Ellen White. Algumas pessoas elas têm sentido falta de alguns textos, né, das versões originais, e às vezes elas questionam, elas perguntam. A explicação para isso é que o trabalho de atualização foi feito em cima da edição condensada de cada livro. E aqui no Brasil, nós não temos essas edições, temos apenas a do Grande Conflito. Por isso, em alguns momentos, o texto não vai bater se ele for comparado com as edições completas. Mas isso não desmerece em nada, né, essa produção, e a gente acredita que o objetivo foi alcançado. Quebrar as barreiras e despertar o interesse e o gosto pela leitura do Espírito de Profecia. Eu pedi para a Neila explicar ainda como esses livros estão sendo trabalhados de maneira integrada com a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes e os materiais paradidáticos da Rede Educacional Adventista. O que aconteceu é que em 2014 a gente recebeu um pedido da Divisão Sul-Americana para uma reformulação da lição, com acréscimo de conteúdo, além de uma nova proposta visual, e foi aí que a gente entendeu que era o momento para também lançar a série. Eu acredito assim que graças ao comprometimento das pessoas envolvidas, né, foi possível a gente preparar cada livro a tempo e com um visual que surpreendeu a todos. Aí na sequência, a Rede Adventista de Ensino comprou a ideia, incorporou os livros, né, ali no programa educacional, e eu posso garantir assim que para quem está acompanhando a série, está sendo surpreendido cada dia com a atualidade do conteúdo. Eu abro parênteses agora para trazer um último ponto para essa conversa. Lá em 2015, eu também entrevistei o pastor Hélio Carnassali, que acabava de assumir o departamento de Espírito de Profecia na sede sul-americana da igreja. Nossa conversa girou em torno dos projetos ligados aos escritos de Ellen White para as novas gerações, que estavam planejados para o quinquênio que se encerra agora em 2021. Naquela ocasião, ele me disse o seguinte: eu creio que nós precisamos juntar todos os esforços. Então nós não podemos desprezar o meio livro, que ainda tem um grande espaço para ser ocupado, mas nós especialmente queremos desenvolver e produzir recursos interativos e aplicativos para o meio eletrônico. Eu acredito que nesta área é onde nós mais vamos conseguir penetrar e chegar aos lares, às crianças, aos adolescentes, jovens e também aos novos conversos. Uma das iniciativas que surgiram depois disso foi a websérie O Presente de Nick, disponível no Feliz 7 Play, que é o portal de vídeos adventistas. As 2 primeiras temporadas dessa produção coordenada pelo pastor Hélio foram inspiradas no livro Os Escolhidos, que, como já mencionamos, trata-se de uma adaptação da obra Patriarcas e Profetas. E em breve, uma nova temporada estará disponível. Vale a gente mencionar também que no início de setembro, a igreja lançou a 3ª temporada dessa série, tendo agora como referência a obra Os Ungidos, versão moderna do clássico Profetas e Reis. Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade. E conforme disse o pastor Hélio numa reportagem publicada no dia 3 de setembro no Portal Adventista, os roteiros têm conseguido cada vez mais conectar o que se passa na família do personagem Nicholas, o Nick, com as histórias apresentadas nos livros que inspiraram os vídeos. Para ele, isso tem sido feito com o propósito de familiarizar as crianças e mesmo alguns adultos com o legado de Ellen White. Pegando o gancho dessa produção, eu concluí a entrevista com a Neila perguntando para ela se narrativas audiovisuais como essa têm um papel importante no sentido de despertar o interesse dos jovens pelos escritos da cofundadora da igreja. O Presente de Nick, ele é um bom exemplo de que tudo depende de como Ellen White está sendo apresentada para as novas gerações.
nessa websérie que já está na 3ª temporada, o ponto de partida foram as experiências vividas pelas crianças de uma família atual. Então, isso serviu como pano de fundo para contar as histórias vividas por Ellen White e trazer a profetisa, né, a pioneira, para bem perto das crianças. Depois ficou mais fácil a gente falar do conteúdo dos livros, porque as crianças já estavam familiarizadas com a autora. Só um exemplo aqui, né? Eu tenho uma sobrinha de 6 anos que ela conhece todas as histórias da 1ª temporada. E ela é capaz, assim, de contar com detalhes que passariam despercebidos pelos adultos, situações vividas por Ellen White. O que acontece é que surge aí uma identificação, né, com a personagem, e eu acredito que é assim que o respeito e a crença nos escritos de Ellen White são incentivados, né? Eu creio que é assim que funciona melhor. E claro, né, se os pais estiverem envolvidos, apoiando e interessados também, né, em partilhar isso, a gente vai sentir, eu creio, os efeitos nessa geração de uma forma bem nítida. Numa resenha produzida para a seção Estante da Revista Adventista em janeiro de 2007, a Neila Oliveira lembrou que, pouco tempo antes da morte de Ellen White, em 1915, a pioneira pediu ao filho William que fossem feitos esforços para tornar os livros dela acessíveis, especialmente ao público jovem. O seu desejo também era que os volumes da série Conflito, que retrata a guerra cósmica entre o bem e o mal, fossem espalhados ao redor do mundo, como silenciosas testemunhas de Deus para que cumprissem seu papel em tempo oportuno. E a Neila me disse que, ao se deparar com esse apelo de Ellen White, o trabalho de adaptação dos clássicos da pioneira para as novas gerações adquiriu um significado ainda mais especial. Para ela, mais do que um projeto editorial, essa é uma tarefa necessária para que a mensagem revelada por Deus a essa pioneira seja proclamada em alto e bom som, mas também de maneira compreensível para o mundo de hoje. Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio também de Márcio Tonetti, gravação de José Newton e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo!